mecânica, né? Então vamos lá, igreja de Laodiceia, a nossa temática no verso 18 é a igreja mendiga, né? Uma igreja que ela pensava que tinha tudo, mas estava mendigando, era uma igreja pobre. Vamos colocar aí o verso 18 de novo, só para relembrar os nossos irmãos. Verso 18, que nós já lemos aqui, mas coloca aí na tela para que os irmãos acompanhem esse versículo, né? É muito importante. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Nós falamos na nossa, coloca aí os pontos da quinta-feira retrasada. Nós falamos que essa igreja, ela estava pobre. Ela estava pobre. E para quem é arrogante, é prepotente, o Senhor não dá bênçãos. Falamos isso sobre essa igreja. A primeira coisa que nós destacamos aqui, no ponto 1, nós colocamos aqui bênçãos e riquezas para os crentes. Quando nós olhamos para Isaías 55, Efésios 1:3, nós estamos falando de bênçãos espirituais. Todos os crentes possuem bênçãos espirituais. Nós somos ricos em Cristo Jesus. E nós demos o exemplo aí de 3 João 3, não é? Nós temos bênçãos espirituais. Por que nós temos bênçãos espirituais? Porque quando nós lemos Mateus 13, verso 44, 45, a Bíblia diz que o reino dos céus é semelhante a um grande tesouro. E Jesus adquiriu esse tesouro. Então, hoje o cristão, ele tem que ter sede e desejo dessas riquezas espirituais em Cristo Jesus. Tem crente que não conhece a dimensão das riquezas em Cristo. Isso você pode analisar. O apóstolo São Paulo, em Efésios 1:18, ele disse para abrir os olhos, para compreendermos. Coloca lá na tela, 1:18 de Efésios, só para os irmãos atentarem para isto. Vamos lá. Efésios 1:18. Como é que diz aí? Pode ler aí. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança para a qual ele vos chamou, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, o que o cristão precisa hoje é pedir a Deus que abra os seus olhos espirituais, para que veja as riquezas da glória, ou seja, tudo que Jesus nos deu, a vida eterna, a salvação, as promessas da palavra dele. Então nós não precisamos mais de outras riquezas, nós já temos a riqueza espiritual. Irmãos, não há coisa melhor do que essa consciência daquilo que Cristo nos deu. Então nós temos, veja aí se é Colossenses 2:8, deixa eu ver se coloca aí, Colossenses 2, então vê se é o 18. Então veja bem, mas está aqui, deixa eu achar aqui rapidinho. Então veja bem, aqui nós estamos tratando que a igreja ela tem as riquezas espirituais. O que o cristão precisa é simplesmente hoje atentar para isso. Senhor, abre os meus olhos para eu compreender as riquezas espirituais que Cristo Jesus nos dá, que Cristo Jesus nos concede, né? Então isso é muito importante. A palavra de Deus ela mostra isso para nós, que nós temos essa riqueza e essa bênção em Cristo Jesus, o Filho de Deus, né? Então nós podemos analisar, deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho para os irmãos observarem. O apóstolo São Paulo, ele deixa isso aqui claro para nós. Então, coloca lá os pontos que nós estamos discutindo. Então vocês podem observar, pode colocar lá os pontos, que a igreja ela tem as riquezas espirituais. Somos salvos em Cristo, Efésios 1:3, vivemos na bênção de Cristo,
aí Paulo pede para que a igreja tenha os olhos iluminados para entender. No segundo ponto, nós falamos que Jesus não oferece nada à pessoa que se acha prepotente, arrogante. Os irmãos podem analisar, lá em Mateus 9, Jesus disse: eu não vim chamar justo. Ele deixou claro que quem precisa de médicos são os doentes. Aqueles que se acham com a sua justiça própria, com a sua religiosidade, aqueles que são prepotentes, que acham que possuem tudo, são arrogantes, o Senhor Deus não tem nada para lhe oferecer. O Senhor só oferece para quem é humilde, para quem se dobra diante dele, para quem o chama para a sua vida, clamando por ele. Mas, se a pessoa não quer Jesus, não quer a palavra, então pronto. Quando nós lemos Mateus 19, o jovem rico, Jesus disse para ele: falta-te uma coisa. Ele tinha muita coisa. Ele tinha bens, ele tinha religiosidade, ele tinha costumes, ele tinha tradição judaica. Mas a Bíblia diz que ele não queria Jesus. Por quê? Porque ele estava apegado às coisas desta vida. Então Jesus não oferece a bênção dele, as riquezas dele, para aquele que acha que tem, para aquele que acha que é, para aquele que acha que pode. Note que para essa igreja de Laodiceia, ele estava dizendo: eu aconselho-te que compres. Se ele estava dizendo que era para aconselhar, para ela comprar, ele não estava dando para ela. Ele não estava dando para ela. Ok? Aí nós ficamos aqui no terceiro ponto: orgulho espiritual. É isso que nós vamos tratar hoje. Essa igreja de Laodiceia, ela era uma igreja orgulhosa. Vamos lá para o texto de Apocalipse. A Bíblia diz em Apocalipse, olha aí, coloca o anterior, só para os irmãos observarem, o anterior. Essa igreja, ela era muito orgulhosa. Ela mesma abria a boca e dizia: olha, nós somos ricos, estou enriquecido e de nada tenho falta. Veja a prepotência, veja a arrogância desta igreja. Ela se achava orgulhosa, prepotente, se ufanava. Tem pessoas assim. Tem crente que ele tem orgulho espiritual. Vocês já observaram aqueles crentes que dizem assim: irmão, Jesus tem que me abençoar, porque o tanto que eu ajudo a obra dele, isso é orgulho espiritual. Isso é prepotência espiritual. Tem até pessoas que fazem algumas coisas para a obra de Deus e dizem assim: olha, irmãos, vocês têm que entender que eu sou o veterano, ninguém nunca fez o tanto que eu fiz. É orgulho espiritual. Você está fazendo para Deus ou é para ser aplaudido? Você está fazendo para você? Eu sou o mais velho nesta igreja, vocês têm que entender. Isso é saliência, isso é prepotência. Ninguém prega como eu, ninguém canta como eu, ninguém ensina como eu. Isso é um orgulho, que Deus não está nisso. Olhe para mim aqui: não há orgulho em quem sabe que tudo vem de Deus. Tudo que nós fazemos na obra de Deus não vem de nós, irmãos, vem de Deus. Amém, irmãos? E outra coisa, quando você faz na igreja, você não está fazendo para ninguém na igreja. Você está fazendo para quem? Para Deus. O teu louvor, o teu dízimo, a tua oferta, o teu congregar. Aqui não é questão de empresa para bater ponto. Aqui não é questão de saber quem vem mais ou quem vem menos. É a questão de amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu venho para o culto porque eu amo a palavra dele, eu quero aprender mais, eu quero estar em comunhão, eu quero exercer meus dons. O que tem de crente hoje, irmão, principalmente nessa internet, prepotente, arrogante, é como se ela ou se ele, somente eles falassem com Deus. E a Bíblia diz que para todos nós, Jesus abriu o vivo e novo caminho que todos podemos ter acesso. Então não há orgulho, não há arrogância, mas olha a prepotência dessa igreja. Tem irmão que fica dizendo: o fulano de tal é a voz das Assembleias de Deus no Brasil. Quem é a voz da Assembleia de Deus é Jesus, irmão. Esse é o maior líder da igreja é Jesus. Jesus não tem grande líder.
Deus não tem grande líder. Essa história de grande líder, grande liderança, isso aí é coisa nossa. Observem que Deus, irmãos, eu vou só mostrar para vocês, coloca aí Deuteronômio, me parece que é 31:14. Vou mostrar para vocês uma coisa sobre liderança. Coloca aí, Deuteronômio 31, 31:14. 31:14. Olha, lê aí como é que diz. Olha aí a palavra de Deus. E disse o Senhor a Moisés: eis que os teus dias estão chegados. Preste bem atenção. Moisés não tinha doença nenhuma. Moisés não sofria, a Bíblia diz que ele não sofria nem divisão. Mas como o pecado entrou, todos nós somos mortais e Deus determinou. A vida do homem era até 70. O que passar disso é fadiga e canseira. Moisés viveu mais, mas Moisés não era eterno. Aí pronto, Deus podia dizer assim: não, eu vou deixar Moisés porque ele é o meu preferido. A obra, ele é um grande líder, ele nunca me negou. Moisés nunca teve qualquer falha para desfazer das coisas de Deus. Mas agora Deus está dizendo: Moisés, teus dias chegaram, tu vai morrer. Acabou-se a conversa. É o próprio Deus que está dizendo: teus dias chegaram. Aí pronto, no dia que Deus quiser abrir tua sepultura, ele abre, é assim ou não é? Mas no dia que ele quiser fechar, ele faz o quê? Ele fecha. No dia que ele abrir a tua, não tem ninguém que empate. Ninguém empata. Irmão, pronto, a tua sepultura, o diabo não sei o quê. Não, está escrito, irmão. Está lá escrito. A Bíblia diz que já tem o teu dia de morrer e o teu dia de viver. E acabou-se a conversa. Pronto, os teus dias estão tudo contadinho. Pronto, é desse jeito. Ano A vai morrer em 2026, no dia tal. Então pronto, acabou. Acabou, não tem negócio. Eu vou alterar, eu vou orar para Deus. Não. Pronto, entendeu? A fulana de tal é no dia 29 de 26 de 2026. Montonha é no dia 15 de 2026. Aí pronto, está registrado. Porque isso aí ele registrou desde... Aí pronto. Desde o momento. Então, irmãos, a Bíblia diz que os nossos dias estão contados. Então escute, Deus diz para Moisés: os teus dias são chegados. Moisés reclamou: Senhor, mas eu ainda tenho alguma coisa para fazer, me ajude, me dá mais uns dias. Ele disse: não, teus dias são chegados. Para quê? Irmão, olha aí, teus dias são chegados para que morra. Agora chama Josué, olha o que Deus está dizendo. Esse Josué, irmão, não tinha a representatividade, nem a cultura que Moisés tinha. Ninguém indicou Josué para Moisés. Quem foi que indicou Josué? Foi Deus. Então olhe para cá, a obra de Deus não depende de quem sabe mais e nem de quem sabe menos. A obra de Deus não depende de quem tem diploma ou quem não tem. Josué era um escravo que nasceu no Egito. E ele vai assumir a liderança de quem? De Moisés. Moisés, formado, Atos 7:22, ele era formado em quê? Ele era formado em toda a ciência do Egito. E escute o que eu vou dizer aqui hoje. Se hoje Moisés estivesse na liderança da igreja e ele chegasse a morrer, já perto da morte, aí nós íamos dizer: meu Deus, quem é que vai assumir? Quem é que vai assumir? Quem é que vai assumir? Aí outro ia dizer: não, para assumir aqui tem que ser um homem como Moisés, formado em toda a ciência do Egito, tem que ser militar. Moisés era militar, tem que ser forte como Moisés. Aí pronto, quando ele vai chegar o dia dele morrer, Deus diz: sai de cena, porque agora eu vou colocar quem? Josué. E talvez Moisés podia dizer: mas Josué, um simples escravo, um homem que me serve. A grande questão é que não dependia do que Moisés sabia, dependia de quem estava com Moisés. Foi Deus que falou: eu estou com. A questão é saber se Deus está com você. Às vezes você tem tudo que é necessário, tem diploma, tem beleza, tem estatura, fala bem, mas não tem Deus na vida. É assim? Não tem Deus na vida, não adianta nada.
E isso eu quero dizer uma coisa para os irmãos aqui, principalmente quem trabalha em departamentos. Em departamento não é só quem sabe. Pastor, vamos desprezar quem é pedagogo, quem é biólogo, não, jamais vamos desprezar. Porém, biólogo, pedagogo, médico na igreja que não tem temor de Deus, para trabalhar para Deus não serve para nada. Deus não está atrás do teu diploma, Deus não está atrás da tua capacidade humana apenas. Ele está atrás daqueles que amam a obra dele e que querem fazer o trabalho dele. E quando você ama e quer fazer, Deus te capacita. Deus te capacita. Então isso aqui é muito sério. É muito sério, a pessoa tem que entender, levar a sério, porque a obra de Deus não é só essas coisas não. Tem irmão que ele só olha para aquilo ali, o diploma, aquelas coisinhas, pronto. Nunca me iludi com isso, irmão. Eu faço essas coisas apenas como bengala. Para mim, um doutorado na igreja é só uma bengala, é uma bengalazinha. O que é com uma bengalazinha? É só para a gente se apoiar. Entendeu? Pronto, eu tenho isso lá fora, quando eu estou, para não dizer, esse pastor é besta, esse pastor é atrasado. Aí pronto, lá fora, se é para discutir filosofia, eu vou discutir filosofia. Entendeu? Agora, na obra de Deus não é assim não. Na obra de Deus, como diz Zacarias, nem por força e nem por violência, mas pelo meu espírito. Então pronto, não é esse negócio de você vir para cá. Pastor, essa irmã aqui, ela é muito experiente, bota ela. Aqui não tem isso aí não, irmão. Mais experiente do que o diabo, não é assim? O diabo, ele vive de rodear a terra e passear. É um grande psicólogo, é um grande exegeta, é um grande teólogo. Só experiência não vale. Tem que ter a vida de santidade, crença, temor de Deus. Ó, coisa boa, irmão. Aí pronto, aí Deus disse para ele, olha, agora é o seguinte, tu vai morrer e bota quem? Bota Josué. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que está lá em 2 Coríntios, é um tesouro em vaso de barro. Tu é só um caco, velho. É só um barro, velho. Aí Deus te coloca e Ele te enche dessa glória. Mas essa glória não é para tu andar se amostrando. Olha, tem um versículo aqui, que eu vou dizer uma coisa aqui. Como é filmado, tem coisa que a gente podia dizer. Não, irmão, tira, mas não pode dizer, tirar. Aí deixa aí mesmo. É bom que eles escutam mesmo. Hoje um bocado desses líderes, dessas igrejas de curas e milagres, escute o que eu vou dizer aqui agora, são arrogantes, são prepotentes e acham que são donos do poder do Espírito Santo. Um dia desse eu vi um líder dizendo, olha, eu orei pelo fulano de tal, e ele agora está me perseguindo, eu vou orar de novo para Deus matar ele. Olha, ele diz que ora para curar, e ele mesmo ora para descurar. Meu Deus do céu! E o diabo está usando esses homens, sabem para quê? Para que eles percam o foco na palavra e em Cristo, e fiquem com esses homens. Pastor Ziel, o que o senhor está dizendo? Eu vou te mostrar na Bíblia. Eu vou te mostrar, vamos lá para Atos 3, verso 12. Eu vou te mostrar na Bíblia. Olha o que é um padrão de um homem de Deus. Vamos lá, leia aí. Até, como é que diz? E quando Pedro viu isto, disse ao povo... E quando Pedro viu o quê? Isto. Lá quando você chegar em casa, você vai ver lá atrás o que viu isto. Vamos lá. Disse ao povo, homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar este homem? Para aí, pastor Wagner. Olham para nós, olham para nós, como se nós tivéssemos o quê? Poder. Não tem uma toalha aqui que eu ia fazer, como é que eles fazem? Cadê a toalha? Tinha uma aqui grande para me botar. Aí fica os crentes numa idolatria. Irmãos, não é postura, escute bem. Homem, não, esse lencinho dele é pequeno. Não, as toalhas não usam mais isso aí não, rapaz. Eles usam agora, eles botam aqui, eu tenho até lá em casa aquilo ali. Olha, eles querem que a igreja olhem para eles, como se eles fossem poderosos.
astros de Deus. Isso não é, olha, irmão, pode deixar de mão. Olha o que é um homem de Deus. A multidão se voltou para Pedro e João. É isso aqui que é homem de Deus. Olha, é isso aqui. Quando você vê um homem com orgulho espiritual, é o diabo puro, porque o primeiro homem que teve orgulho espiritual, eu estou escrevendo um livro sobre as 7 síndromes de Satanás, e uma delas é: eu subirei às altas, as mais altas altura, e serei o quê? Semelhante a quem? Ao Altíssimo. Veja que prepotência, arrogância. Eu quero um trono maior, pronto. Bota essa água direita para mim, senão tu morre. Logo tem aqui. É assim que eles dizem. Eu já vi muito, irmão, nadinha, irmão. Aí tem irmão que faz o seguinte, aí tem irmão que é doente psicologicamente e ele adoece. Vocês sabiam dessa, irmão? Olha para cá. Ele é fraco da mente, ele adoece psicologicamente, e ele bota aquilo na mente e adoece. Aí a pessoa diz: pô, fulano está doente. Eu não disse que ia acontecer? É porque ele pega aquilo ali, bota na mente e fica... Tem um nomezinho, rapaz. Aí ele adota aquilo ali. Isso é tão forte, irmão. Tem mulher que ela diz assim, que está grávida, ela vai no médico, não é assim? Diz que está grávida, ela até os seios dói. E aí ela não tem gravidez nenhuma. Isso acontece no mundo religioso. Passa um efeito psicológico que a pessoa, pronto, fica desesperada, impressionada, e bota na mente: fulano disse que eu vou morrer. Fulano disse que eu vou morrer. Bota na tua mente que tu só morre quando é o teu dia. É assim, pronto. É por isso que eu não sou guiado por estas coisas. Eu boto na minha mente, pronto. Botei na minha mente, aí pronto. Eu estava lá, como eu contei para vocês, quando esse avião caiu, eu estava lá na Bahia. Aí pronto, a minha esposa não contou para mim, nem vou contar para o Aziel. Aí quando eu fui chegando na igreja, aí um irmão ia dentro do carro, aí disse: você vai que dia, pastor Zé? Eu disse: eu vou hoje. Ele disse: o senhor vai hoje? Eu disse: vou. O senhor soube que um avião caiu, matou tantas pessoas? Eu disse: não estou sabendo não. Aí a Adriana: não era para ter contado não para ele. Aí eu disse: não tem nada não. No dia que for o da gente, tu morre dentro de casa tomando banho. No dia que for o teu dia, tu morre comendo um peixe. Uma espinhazinha entra e te mata. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Escutem, não se impressionem com isso. Aí fica esse bando de homens, olhem para cá, hoje ao redor, e as pessoas ficam adorando deles que são prepotentes. Se a pessoa falar, já passa carão. Irmão, o nosso padrão é Cristo Jesus. Olha a humildade de Jesus, gente. A Bíblia diz que quando a multidão chegou, está lá em João 6, na multiplicação dos pães, eles estavam cansados, mas quando ele viu a multidão, ele gastou o tempo todo para atender a multidão. Os discípulos disseram: manda o povo ir embora. Ele disse: não vamos fazer isso, porque esse povo vai morrer. Como? Não vamos dar-lhe voz de comer. Não há prepotência em Jesus. Aí como é que um líder que diz que é homem de Deus, olha, escutem essa, o primeiro sinal de que esse homem, ele pode fazer fogo do céu, mas se ele tem orgulho, não é de Deus. Homem de Deus não tem orgulho. Olha essa igreja, nós somos ricos, nós somos abastecidos, nós não precisamos de nada. Orgulho espiritual. Então quando um pastor diz: eu tenho a oração que se alguém brincar comigo eu mato, nem Jesus fez isso. E aí a Bíblia me ensina é que aquele que me perseguir, o que eu tenho que fazer com ele? Irmão, onde é que esse povo está aprendendo essas coisas? Orai pelos que vos e abençoai. Ainda se ele te amaldiçoar, tu tem que fazer o quê? Então, aonde é que esses homens estão aprendendo a jogar praga nas pessoas? Aonde é que esses homens estão aprendendo a oração de feiticeiro? Não sei onde é, não. Porque a Bíblia não ensina.
Aí observem bem, Pedro, o paralítico, olha para cá, e o paralítico andou, não foi esse negócio de, tem uma cadeira de roda ali, gente. Não, cadeira de roda para mim não tem nada, não. Aqui tinha uma direto ali. Cadê aquela cadeira de roda que tinha ali? Doaram, não foi? Foi doado. É bom deixar um ali, porque tem gente que é ruim para subir de vez em quando. Aí pronto, eu vou ver se eu arrumo uma cadeirazinha, daquela que eu vi lá nos Estados Unidos, para botar aí nesse negócio. Rapaz, achei interessante aquilo. Para subir, a pessoa não precisa botar força. Então, veja bem, quando Pedro mais João orou e o paralítico andou, a multidão foi aplaudir. E o que foi que Pedro disse? Olha lá, olha aqui, bota lá. Olhem para nós, esse homem não está andando, não é porque o jejum, olha irmão, eu acho lindo isso. Não é porque o jejum, não é porque eu tenho poder, ele está andando é por causa da autoridade do nome de Jesus. Então não há orgulho, não há, coloca lá Daniel, não há orgulho no homem espiritual. E aí, quando você vê um crente bater no peito, a irmã, quando é dia da festa, irmão, eu não gosto de besteira, vocês já viram, quando é dia de festa, aí agradecimento. Eu disse, irmão, quero agradecer o Anuá, que trabalhou na luz, fez os pedidos lá na CEMOSP. Amém, amém, Deus abençoe. Ele não está fazendo, é para Deus? É ou não é? Aí pronto, querem agradecer a irmã fulana de tal, que contribuiu com a obra de Deus. Amém, amém. Aqui está essa mulher. Sem ela isso não anda. Besteira. Aí começa o orgulho, é assim ou não é? Começa um orgulho. Sem ela isso não anda. E a igreja existia quanto tempo? Só depois que ela existiu. O tanto de festa que já teve lá atrás, a pessoa tem que botar na mente. Então não existe essa. O reconhecimento é só isso. Quem é que vai recompensar? É o pastor ou é Deus? A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 58, sede firmes, constantes sempre, porque no Senhor, como é no Senhor. Então você não trabalha para mim, rapaz. Você não trabalha para o pastor Ziel, irmão. Você trabalha para Deus. Então faça bem feito, que Deus está olhando dos céus e há de te recompensar. Nunca faça nada por orgulho, achando que você é o tal. Coloca aí, irmão. Agora eu comecei já. Agora que eu vou começar a pregar. Bota aí, 2 Coríntios 3, 5. Eu acho bom, porque eu não gosto dessas coisas, irmão, de orgulho. Olha aí. Olha isso aqui. Vai. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa. Para aí, como é que diz? Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa. O que mais? Como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Tudo que tu faz na obra, até um pensamentozinho que tu tem, é Deus que dá. Eita glória, é assim ou não é? Porque quando não te dá, basta um aneurismazinho. Basta um fiozinho lá no na tua cabeça, no teu cérebro, triscar no outro. Quando o pai adoeceu, aí eu cheguei, fui lá visitar ele, dei a bênção para ele. Aí depois ele entrou e disse assim, o Osiel já chegou? Aí eu pronto, não, falei com o pai agorinha. Aí lá em Teresina eu perguntei para a doutora, doutora, por que é isso? Não, é porque teve esse AVC e atingiu, e ele está desse jeito aí, mexeu com os fiozinhos lá dentro. Aí é assim. Então não pensa tu não, porque tem irmã que diz, essa ideia foi minha. Não, tudo que tu tem, essa ideia, esse projeto, é Deus que te dá. Quando Ele não quer, olha, até hino, tem cantor que começa, aí Deus lá na madrugadinha, ou lá numa hora, dá um hinozinho para ele, é bonito, é ou não é? Aí pronto, aí faz sucesso. Aí depois ele quer sucesso e os hinos, tudinho é mais feio do que o outro. É assim ou não é? Fica reberando, fica inventando. Aí pronto, aí começa a cair. Aí não sai mais nada. Outra coisa, quando Deus não te dá, tu podes ter voz bonita. Irmão, tem cantor aí que quando canta estremece, que ele faz, nem o Pavarotti ganha. Não é assim? Ele faz cada caqueado, cada gargulejo,
Que aí você, eita! Mas pronto, grava CD, bota no YouTube, bota no... Onde é que eles botam tanto? Bota no Spotify, bota... É assim ou não é? Faz pintura, faz que está chorando, e o povo nem... Mas quando Deus quer, às vezes tu bota só um negocinho, faz só uma careta. Aí o povo já começa a chorar contigo. Oi, bonito. É assim ou não é? É só quando Deus... Quando Ele não quer, tu pode fazer o que tu quiser. Eu vejo crente aí subindo em pé de pau, rodopiando e fazendo, deles que pega a espada. Um dia desse eu vi um que se pendurou no teto da igreja, e aí jogou umas luzes dizendo, eu estou voando que nem anjo. Não deu em nada, irmão. É só quando Deus quer. Não que sejamos capazes. Então olhe para cá, nunca trabalhe na obra de Deus e nunca faça nada se orgulhando. Saiba que Jesus fez muito mais por nós. A nossa riqueza e a glória é dele. Aleluia. Nunca pense, irmãos. Coloca aí 1 Coríntios 15:10. Coloca aí, Daniel, por favor. Oh, irmão, coisa boa é crente que não anda com orgulho espiritual. Olha aí, vai lá. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. E o que mais? E a sua graça para comigo não foi vã. E a sua graça não foi vã. Antes trabalhei muito. Olha o que Paulo faz. Eu trabalhei muito. Ninguém no Novo Testamento, claro, tirando dos evangelhos, tirando Cristo, ninguém nunca trabalhou como Paulo. Ele diz, eu trabalhei muito do que todos. Pronto. Agora, aí ele bota uma vírgulazinha. O que ele diz? Todavia não eu. Epa, eu já estou me salientando. Eu já estou me amostrando. Para, eu estou errado. Aí ele volta atrás. Não mais. Olha aí. Eu. Não eu. Mas o quê? A graça de Deus. A graça de Deus que está comigo. Ô irmão, coisa boa é quando você faz um trabalho. Tem irmã que é fazendo um trabalho na igreja, no dia de recepção, e é com a cara mais ruim do mundo. Oh, mas é ruim. Eu estava num avião, aquele bichão. A gente viaja mesmo, irmão, pela graça de Deus. Tem gente que fobe quando entra naqueles aviãozão que vai para os Estados Unidos, que vai para a Europa. Eu disse, eita, meu Deus. Às vezes quando eu vou no banheiro de madrugada, eu digo, meu Jesus. Essa banheira zona aqui em cima, nós tudinho. Aí esse brancão, se esse bicho cair, esse brancão, fica só a lama, meu Deus. Aí eu vou andando só pensando assim. Eu disse, meu Jesus, faz que esse bicho chega logo. É assim. Irmão, pronto. Aí, tinha uma senhora. Aí a mulher foi falar e ela, com ignorância, fechando onde bota as bolsas, e pá, e pá. Aí uma mulher que estava assim, você está vendo aí, pastor? Nem conhecia ela bem. Ela estava sentada, a Derian sentada assim no meio, e ela aqui do lado da Derian. Isso é uma ignorância, essa mulher. Ela não quer servir bem. Olha, uma mulher dessa aí, basta eu entrar aqui e dizer para a empresa a petulância dela, a arrogância dela. Você não viu como é que ela fala aí com as pessoas? Aí eu disse, é mesmo. Eu disse, rapaz, é mesmo. Irmão, não adianta tu fazer. Tem irmã que vai fazer para Deus, é com a cara ruim. Outras que vão fazer para Deus, irmão também. Quem deveria estar aqui era a irmã Maria. O pastor Wagner me chamou. Cadê a irmã Maria agora? Vai embora para casa que esse teu trabalho não está prestando. Vá para casa que tu está trabalhando para o diabo. Porque se eu estou trabalhando para Deus, eu não quero saber quem não veio. Ou quem deixou de vir, ou quem vem. Eu tenho que fazer a minha parte. É assim a obra de Deus. Mas se eu vou para um trabalho já procurando saber quem está faltando, eu não tenho crença nenhuma. Não, eu faço o meu trabalho. Aqui nós temos 100 e tantos pastores, não é assim? Pronto. Aí eu chego lá, até amanhã tem mutirão, pronto. Aí pronto, chegou lá, esse daqui não foi, se meu pastor, o senhor não foi, não sei o que, tá bom, meu irmão, Deus abençoe. Pronto, eu deixo de mão.
Porque a pessoa tem que trabalhar com prazer e com alegria, não pensando no outro, mas pensando em si. Jesus diz, cada um leve a sua. Aí pronto, agora se tu já vai para um trabalho, aí tu fica procurando saber por que o Adalberto não foi. E tem deles que vão só para depois dizer, eu fui e o fulano não estava. Deus não está nesse trabalho. Orgulho espiritual. Pronto, Pedro disse, não, olhem para nós não temos nada. Em Atos 14, Paulo diz a mesma coisa. E aí, aqui ele está dizendo, a nossa capacidade vem de Deus. Irmão, nós não temos nada não. Mas tem crente que é orgulhoso, espiritualmente. Eu estou falando é de crente, pastor, pregador. Lá eu bombei. Terminei de pregar, todo mundo perdeu para mim. Isso é orgulho do diabo. Porque pregação não é para saber quem prega mais, quem prega menos. Pregação é para evangelizar, ganhar o pecador para Jesus, irmão. Cantar, pregar, é para a glória de Deus, é para a salvação do pecador. É claro que hoje muitas pregações e cânticos, principalmente desses grandes eventos, é para tornar pessoas famosas. E ter agenda, não é para ganhar alma não. Coloca aí na tela, Daniel, Deuteronômio 8:17. Só para os irmãos terem ideia. Orgulho. Hoje tu vai aprender, ou tu vai sair daqui humildezinho. Orgulho, a prepotência, bota banca. Eu não boto não. Irmão, cada pessoa tem um jeito. Eu estava agora num restaurante aqui famoso em São Luís. Fui comemorar, um irmão me convidou para ir comemorar. E aí pronto, lá tudo é até assim meio escuro. Quase a Adriana não me via, porque eles apagam tudo. Eu disse, rapaz, não tem quase luz aqui. Não, vou mandar ele acender um pouquinho. Não, é o estilo daqui, ó Zé. É o estilo. Ele disse, ixi, aí é. Aí é o estilo, meio escuro, né? Ninguém vê quase nada. Aí tudo bem. Aí tem uma luzinha em cima. Então. Aí uma irmã comendo, convidada lá também. Aí achando bom, um bolinho, um negócio, bolinho de carne, eu gostando. Aí a irmã disse, pastor, eu disse, oi, olha aqui. Eu disse, o quê? Um cabelo. Eu disse, é mesmo? É. Mas tu já comeu a metade. Eu disse, tu já comeu a metade, irmã. Mas agora, eu disse, não, aí tu já não te mata mais não. Não, eu vou chamar a direção. Eu disse, não, faça isso não. Não, vou chamar. Eu disse, não, deixa eu sair. Deixa eu sair, aí tu chama. Mas comigo não. Não, mas... Eu disse, não, faça isso não. Já tinham torado uns 3 bolinhos. E ela também, que vinha 3 juntos. Aí pronto. Aí eu, pronto. Não sei. Aí eu fui no banheiro, aí quando eu voltei, eu vi ela, que eu disse para ela não chamar. Ela chamou o homem, eu fui para o outro lado. Mano, pronto. Eu sei que a pessoa tem, se a pessoa sair assim, depois de terminar tudo, a pessoa diz, faz favor, fulano, olha, só ter cuidado, que eu encontrei um cabelozinho aqui, depois vocês, não é assim? Mas eu não faço barraco, não. Tem isso, não. Tem gente que gosta dessas coisas, de estar. Eu não. Aí diz, eu estou pagando, pastor. Não, se eu não quero, eu sei, eu não vou mais lá naquele ali. Não, não vou mais ali. Então, pronto. Então, observem bem, o orgulho espiritual é que você se acha, é que você acha que tudo que você tem, que você faz, é porque você é o melhor. Coloca aí, Daniel, só para eles entenderem agora, para a gente encerrar aqui. Vamos lá. Bota aí, Deuteronômio 8:17. É 8:17. Olha aí, vai, lê. E digas no teu coração, dentro do coração, a minha força e a fortaleza da minha mão, me adquiriu este poder. Essa riqueza e esse poder que eu tenho, e essa casa, e isso aqui, tudo, foi eu que consegui, eu conquistei. Olha o que diz o 18. Olha o 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus. Se lembre de Deus. Que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza. É Ele que... Irmão, nós só estamos de pé porque Deus é quem nos sustenta. Eita, glória a Deus, né? Eita, glória a Deus. Eu me lembro que quando a minha mãe adoeceu de câncer, que eu fui lá de manhã, aí eu conversando com ela,
Aí ela disse: meu filho, hoje eu fui andar, você acredita que minhas pernas faltaram e eu não consigo mais andar? Eu disse: é mesmo, mãe? É. Irmão, de uma hora para outra, tuas pernas não têm força. Irmão, se tu pode correr, glorifica a Deus. Se tu pode andar, glorifica a Deus. É assim, eu agora conversando com um pastor aqui do campo, que ele faz a hemodiálise toda, 3 vezes. 3 vezes. Aí ele disse agora para mim: ei, pastor Oziel, quase todo dia eu vejo gente morrer do meu lado, fazendo o mesmo procedimento que eu. Eu disse: é mesmo, pastor? É, pastor Oziel. E aí, como é que o senhor fica? Ele disse: eu fico tranquilo, porque eu tenho um Deus, e a minha vida está nas mãos de Deus. Agora, pastor Oziel, quando eu chego em casa, para eu poder me levantar, irmão, aí tu tem tempo, tuas pernas tão boas, tu está saudável, não anda para a casa de Deus. Olha, uma coisinha que acontece no teu corpo faz você parar de andar. É por isso que aqui a Bíblia diz: se lembrarás do Senhor, é Ele quem te sustenta, né? Por isso que tem aquele hino da harpa: tu és meu refúgio, Senhor, o meu manancial de amor, irei para sempre. Eita, né? Senhor, pela fé me sustenta. É bom. Tu és. É bom ser crente. O meu manancial de amor, irei para sempre no céu, bem perto. Rapaz. Irmãos, tem coisa que o pai da gente faz, a mãe da gente faz, que eu, irmã Lucinda, eu vi várias vezes de manhã o pai pegar a harpa. Hoje tem crente que não usa harpa, nem harpa e nem Bíblia. Mas ele, quando era de manhãzinha no café, ele, quando já saía do quarto, ele saía com a Biblinha dele, já era assim: meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Quando era tarde, ele cantava aquele hino: fim da lida deste dia, ó bendito Salvador. E às vezes eu via ele sentado, lá na cadeirinha dele, ele começava esse hino, assoviando. Por isso que eu me lembrei desse hino agora. Tu és meu refúgio, Senhor. Eu vi demais ele fazer isso. O meu manancial de amor. Irmão, quem tem crença, só anda assoviando coisa da harpa, só anda cantando o hino da harpa. É assim ou não é? É trabalhando e brota do coração dele coisa do céu. Não tem orgulho, não tem prepotência. Te lembrarás do Senhor teu Deus, Ele que te dá força, aleluia, para adquirir riqueza. Pronto, irmão, é Deus, é só Deus, irmão. Peça a graça de Deus, irmão. Olha, dirija culto doméstico na sua casa pela manhã, à noite, antes de dormir, pegue a sua harpa, cante uns 3 hinos da harpa, leia um capítulo, vá dormir cheio de Bíblia. Tem irmão que à noite é uma fome doida, só quer dormir depois que come 3 pratadas de açaí, e ainda é dizendo: ei, mas eu estou cheio. Mas não dorme com Deus, não dorme com nada de Deus na alma. Coma a palavra de Deus. Pronto, então veja bem, orgulho espiritual. Essa igreja, ela achava que tinha tudo, e ela achava que tinha conquistado tudo pela força dela. Ficava dizendo: essa riqueza eu consegui, isso aqui eu consegui, eu preguei, eu cantei. Irmãos, eu li de um autor que disse que a liderança deve aprender o plural nós, nunca o eu, sempre dizer: nós fizemos, nós estamos juntos. E quando for para Deus, Deus nos deu a graça, Deus nos deu o poder, Deus nos deu a sabedoria, Deus nos deu a força, e nós chegamos até aqui. Eita, rapaz, é como diz 1 Samuel 7,12: até aqui nos ajudou o Senhor. É bom ser crente. Nada de orgulho espiritual. Depois que eu entrei nessa classe,
com meu projeto. Tu tem projeto coisa nenhuma. Irmão, quando Deus não está contigo, o povo abusa a tua cara. É assim ou não é? Até tua voz fica enjoada. O homem da voz enjoada. Meu pastor olhou para uma irmã, uma velhinha na igreja. Ei, mas a senhora é boa de culto. Mas também, o tanto que eu prego, né? Ela disse, já abusei sua voz faz tempo. Eu venho porque eu sou crente em Jesus, mas pastor, sua voz é enjoada. É assim, irmão. Ela diz, abusei faz tempo tua voz. É desse jeito. Irmão, se não for Deus, pronto. Orgulho espiritual. E aí na próxima quinta a gente termina essa outra. É bom, irmão. Vira aí para o teu irmão e diga para ele, não seja orgulhoso. Porque senão Deus vai fazer contigo o que fez com Nabucodonosor. Tu vai comer capim,